pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certinho? Professora Karina, voltando aqui com vocês na aula de Filosofia do Direito. Nós aqui do Instituto CEBEL, com muito carinho, muita dedicação aí com essas matérias bem mastigadinhas para que vocês consigam ouvir as aulas e já ter 100% aí da matéria absorvida. Então, ouçam aí com muita atenção, com acuidade, prestem muita aí atenção nessas matérias, nesses temas que certamente serão cobrados no exame de ordem e nos cursos de carreiras jurídicas, que tenham aí jurídico no meio, filosofia aí cobrado no edital de vocês, tá bom? Fechado? Essa é a quinta aula, já estamos quase no final, penúltima, hein? Então estamos aí no auge, já se fosse um filme estaríamos chorando já, hein? Olha só que legal. Críticas ao positivismo jurídico, direito e moral. Só sobre isso que vamos falar hoje, ok? Uma parte muito importante, hein? A aula passada era o auge aí da filosofia e essa aqui é o ápice aqui, já começamos a chorar no nosso filme hollywoodiano, tá bom? Prestem atenção, são teorias muito importantes, ok? Teoria do neocantismo, iniciaremos por ela, fechado? Teoria do neocantismo, lembra? Kant, hein? Kant critica aí a razão prática. Então, a teoria do neocantismo traz críticas aí à razão prática, princípio supremo da moralidade, autonomia da vontade, imperativo categórico. Olha só, então Kant, o que ele traz aqui pra gente? Ele fala que a moralidade está acima de tudo, a ação do homem, ela deve ser moral, ela deve ter a moral aí como o seu norte, como o seu objetivo. Você não pode agir de maneira imoral em sociedade, ok? Por isso ele critica aí a razão prática. Vocês lembram que nós falamos lá atrás, lá na primeira e segunda aula? Dizemos aí que a razão prática, ela era baseada na ética, vocês lembram disso? E tinham aí como norte os valores, os costumes e as tradições. Kant diz que isso é muito amplo, isso é muito largo. A moralidade, ela deve ser uma só. A moralidade, ela deve ser sempre agir de acordo com a lei e querer agir de acordo com a lei. Ela não pode ser tão subjetiva. Por isso, ele critica aí a razão prática, ok? A autonomia da vontade é o ponto-chave aí da teoria neocantiniana. Por quê? Pensem só, se eu ajo de uma determinada maneira, eu ajo porque quero, eu ajo porque assim eu me autodeterminei, eu quis dessa forma. Ou seja, se eu agir de maneira moral, agi porque quis. Ao contrário, se agir de maneira imoral, também agi porque quis. Ninguém determina ao homem o que ele deve fazer. O homem tem autonomia plena de sua vontade para entrar aí e decidir como ele agirá, ok? Imperativo categórico. O que é isso, professor? Imperativo categórico. Guardem. Na teoria de Kant, ou seja, teoria do neocantismo, o imperativo categórico nada mais é do que você fazer o seguinte pensamento: se eu agir desta forma, todos podem considerar esta minha maneira de praticar este ato de forma universal? Ou seja, pode ser uma regra o que eu estou fazendo? Se eu chutei a bola, todos podem chutar a bola? É esta a máxima do imperativo categórico. Aquilo que eu faço pode ser universalizado? Todos podem fazer? Se o que eu faço pode ser universalizado, ou seja, está dentro do meu imperativo categórico, ok, posso executá-la. É uma ação moral, é uma ação legal. Kant faz uma divisão que confundem muitas pessoas. Olha aqui, ó, ação moral, ação imoral e ação legal. Prestem atenção, tá? Ação moral, ação imoral e ação legal. O que é uma ação moral, professora? Já falamos, lembra aqui do imperativo categórico? Tudo aquilo que eu faço que podemos tratar como universal é uma ação moral, ok? Está de acordo aí com a moral. Ao contrário, não preciso nem explicar. Agora, uma ação legal, veja só, prestem atenção,
é aquilo que eu ajo de maneira moral, mas não porque quero, faço por outra razão. Nossa, professora, que confuso, hein? Veja só, digamos que vocês sejam casados ou tenham aí uma relação amorosa, um namoro aí, uma coisa mais séria, né? Vocês estão namorando e pactuaram vocês aí, namorados ou cônjuges, que a fidelidade deve reinar. A maioria dos casais, né? A maioria define isso em seu relacionamento, que a fidelidade, ela deve ser observada, ok? Pois bem, a pessoa que não trai e ela não quer trair porque ela tem respeito pelo próximo, ela tem respeito pelo seu relacionamento, ela não tem desejo de trair, ela age de forma moral. O traidor, a traidora, ao contrário, age de forma imoral. Agora, aquele que não trai, mas quer trair, olha quem está passando na rua, faz fio-fio, passa telefone, mas ele só não executa, mas ele quer, ele tem vontade, ele pensa nisso. Ele só age de maneira legal, ok? Ficou fácil, né? Ficou tranquilo. Autor de Crítica da Razão Pura, Fundamentação da Metafísica dos Costumes e Crítica da Razão Prática, além de Crítica do Juízo, são obras que podemos mencionar de Kant, ok? Professor, é muita coisa, como que eu vou lembrar que tudo isso foi Kant que trouxe para nós, que Kant foi quem nos ensinou? Lembra assim, ó, Kant, ele pegava geral, porque ele era quente, veja só, que besteira, né? Não tem graça nenhuma, professora. Não tem problema, o importante é gravar. Por isso ele fez a distinção entre moral e imoral e legal. Tá fácil agora, hein? Não tem como esquecer. Fechado? Teoria de Miguel Reale. Pensem, lembrou de Miguel Reale? Teoria tridimensional. Miguel Reale, teoria tridimensional. A teoria tridimensional do direito, ela traz normas, fatos e valores. Normas, fatos e valores. O que é isso, professora? A teoria tridimensional do direito, ela fala o seguinte, que o direito não é nada se não for composto por esses três itens. Normas e fatos sem valores causam injustiça. Fatos e valores sem normas não têm a obrigatoriedade. Normas e valores sem fatos não têm aplicação. Ou seja, direito obrigatoriamente precisa destes três itens. Ficou fácil, hein? Tá tranquilo. Nomogênese jurídica. Nomogênese jurídica é o processo de criação da norma. Miguel Reale diz que o ordenamento jurídico é algo tão complexo que não basta você ter a norma, você precisa de um processo de criação, um processo que a torne legítima, que a torne legal, ok? Ou seja, você só tem aquela norma como exigível, como obrigatória, se ela for constituída com base em parâmetros pré-estabelecidos, parâmetros esses de criação. Fechado? Também podemos dizer que são normas que são feitas para normatizar, normas para normatizar, ok? Dialética e implicação polaridade. O que é isso, professora? Na dialética de implicação polaridade, Miguel Reale defende que as normas, os fatos e os valores, elas não têm um peso maior que o outro, elas recebem o mesmo peso, ou seja, você tem a dialética, você tem a argumentação, a mutação, o progresso, sendo que todas elas pendem de maneira igual, todas elas têm o mesmo peso, ok? Fechado? Seguindo Gustav Redbrush, direito é um bem comum, direito é um bem comum. Tem aí a segurança jurídica como o marco principal, o ponto principal do direito, ok? Justiça, direito supralegal. Quando você tem a justiça, você obrigatoriamente traz aí a existência de um direito supralegal, ou seja, não positivado, para alcançá-la, porque é impossível normatizar todos os fatos em sociedade, ok?
proteção dos princípios fundamentais, ou seja, Gustav Redbrandt traz aí de volta o justnaturalismo. Olha aqui, ó, reativação do justnaturalismo. A partir do momento que você fala em princípios, que você fala em normas supralegais, você traz os direitos naturais de volta, você traz a reativação do justnaturalismo, ok? Fechado? Segue em frente. Ok? Vamos entrar agora em Herbert Hart, ok? Herbert Hart. Herbert Hart é um positivista, tá? Que trouxe aí o que chamamos de textura aberta das regras jurídicas. O que é isso, professora? Quem estudou direito vai lembrar. São as janelas legislativas. Quando o legislador ele traz aí a norma para a adequada conduta, a adequada ação aí da sociedade, muitas vezes ele não consegue passar aí a ideia que ele queria, ele deixa aí uma janela, uma lacuna, que Hart chama de textura aberta, ou ainda pela impossibilidade de normatizar todos os fatos jurídicos, você acaba tendo essa abertura. Como solucionar? Com fontes que podem ser, inclusive, não jurídicas. É isso que Hart traz. Fontes que podem ser, inclusive, não jurídicas, ok? Essas fontes não jurídicas, elas servem para completar essa lacuna e garantir o alcance da justiça, o alcance da verdade, ok? Regras de conduta e regras de conhecimento. O que é isso, professora? Regras de conduta não preciso explicar, né? São as normas que a gente aí tem para adequar o comportamento em sociedade. Já a regra de reconhecimento, ela vem para assegurar que estas regras de conduta sejam válidas, ou seja, processo de criação adequado, normas de revogação adequadas, processo de modificação com observância do processo legislativo, veja só, isso é norma de reconhecimento, ok? Seguindo aí, passamos para Bobbio, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio defende que o direito é nomodinâmico, ou seja, em constante alteração, já falamos. Comprou o Vadimeco da semana passada, já sabe que ele está desatualizado. Comprou ontem, pode checar, está desatualizado. E assim, o direito ele é nomodinâmico, ele sempre está em alteração. Bobbio traz que o poder é soberano, até aí tranquilo, e defende a existência de um ordenamento jurídico, ou seja, as normas fazem parte de um todo ordenado e devem falar entre si, elas devem se conversar. Bobbio entende que não pode haver dentro de um ordenamento normas que se contradigam, ok? Diz aqui que normas de comportamento e normas de estrutura fazem parte aí do que ele traduz serem subdivisões de regras, ok? Normas de comportamento não precisamos falar, normas de estrutura são comandos para comandar, normas para comandar, ou seja, as normas de comportamento, elas são criadas a partir de um processo legislativo, que são as normas de estrutura, ok? Tornando-as válidas, certo? Considerando que Bobbio diz que existe ordenamento jurídico num todo ordenado, ele assume que é possível haver antinomias. Apesar de ele não acreditar, ele assume que é possível as antinomias, trazendo aqui duas modalidades, aparente e real. Antinomia aparente, neste caso nós temos uma solução para a antinomia, ou seja, ela só aparenta ser antagônica, mas ela não é. Como solucionar? Por 3 métodos. Bobbio traz o método cronológico, ou seja, a lei que veio depois, ela deve prevalecer a lei que vem anteriormente, que foi promulgada antes. Segundo critério, o critério da especialidade. A norma especial sempre é mais priorizada, sempre é mais considerada do que a norma geral. E terceiro critério, a gente traz aqui a hierarquização. A norma maior deve prevalecer sobre a norma menor, ok? Uma norma federal, ela deve prevalecer sobre uma norma estadual. Fechado? Isso dentro de antinomias aparentes. E antinomias reais, professora? Aqui nós temos a
insolvência aí dessas normas, a gente tem aí a não solução dessas normas, tá? Aí como faz? Bobbio traz aí 3 possibilidades. Vamos para cá? Vem aqui, ó. Antinomias reais. Vamos mencionar aqui porque esse aqui a gente já tem uma complexidade maior. Antinomias insolúveis, como eu disse mais cedo. Em caso de antinomia, vou citar aqui, hein? Em caso de antinomia, pode o intérprete se valer de 3 saídas. Abrogante, guarda aí. Abrogante, dupla abrogação ou interpretação corretiva. Abrogante, dupla abrogação ou interpretação corretiva. O que significa isso, professora? Isso significa que, deixa eu voltar aqui, para a gente poder trabalhar aqui com antinomia, veja só. Pode caminhar aqui? Pode. Fechado, ótimo. Antinomia real, lembra, eu falei abrogação dupla ou corretiva. Na abrogação, com a antinomia real, eu simplesmente elimino a interpretação de uma norma, tá? São 2 normas que se contradizem, eu elimino uma das normas. Ou, a abrogação dupla, eu elimino as 2 normas, esse é mais drástico. Ou então a corretiva, eu interpreto de uma maneira que as 2 legislações se complementem, que as 2 legislações acabem por trazer uma solução possível, ok? Aí é um trabalho do interpretador, o trabalho do operador do direito de uma maneira realmente mais complexa, ok? Fechado? Vamos entrar aqui na ética utilitarista. Atenção, twin aqui no cérebro. Ética utilitarista é bem cobrado, exame de ordem, para quem está fazendo aí essa matéria para o exame de ordem, prestem atenção, ética utilitarista, precursor da ética utilitarista, Jeremy Bentham, em inglês, hein? Jeremy Bentham. Ele traz que a ética utilitarista nada mais é do que a observância das ações a partir da utilidade para o homem, ou seja, o homem somente faz aquilo que lhe é útil, o homem somente faz aquilo que lhe dá prazer ou que lhe afasta a dor. Esta é a ética utilitarista. Então, o princípio da utilidade, veja só, ele trata da questão do prazer e da dor. Jeremy Bentham, ele defende que, com a ética utilitarista, para que a norma ela atenda a este princípio, que é o princípio da utilidade, ela deve sempre trazer prazer para o maior número de pessoas possível ou dor para o menor número de pessoas possível. Com isso, ele ganhou um crítico, John Rawls, que diz que quando tratamos da ética utilitarista, deixa eu voltar um pouquinho, quando tratamos da ética utilitarista com base na maioria, acabamos possibilitando que as minorias sejam eliminadas, que as minorias sofram aí a questão dessa determinação, suprimindo direitos individuais, direitos fundamentais. Então, ética utilitarista ganhou aí um bom crítico, hein, com argumento bem forte, bem considerável. Passamos aí para a teoria de Kant, vamos lá. Kant, só relembrando, estamos aí dentro do princípio da moralidade, já falamos de Kant, né? Lá atrás trouxemos aí a teoria do neocantismo, aqui a teoria de Kant propriamente dita. Ele diz que a capacidade de a razão, ela nada mais é do que determinar a vontade do homem, ok? Então a razão pode determinar a vontade do homem. Diferenciação dos seres humanos e dos animais é justamente essa capacidade, ok? E por que ele diz isso? Veja só, na ética utilitarista, a partir do momento que Jeremy Bentham traz que o homem só faz aquilo que lhe dá prazer ou que lhe dá dor, ele acaba por nos aproximar muito dos animais. Então Kant diferencia e fala o seguinte, não, peraí, se eu não utilizar a razão para determinar a minha vontade, eu não serei muito diferente de um animal. Por isso ele defende que a ética utilitarista não é cabível, porque nós somos racionais, porque nós determinamos a nossa vontade com base na razão. Olha aqui, ó, agir
pela razão, ação, moral que já mencionamos, hein? Traz aqui a questão da moral e liberdade e direito e liberdade, ou seja, você só tem a questão moral quando estamos diante de homens livres, porque se não são livres, você não tem o que escolher, você não tem como determinar a sua vontade. Então a moral, ela existe apenas dentre homens livres e direito somente existe entre homens livres, ou seja, você só tem o que defender, você só tem o que trazer aí para o ramo do direito entre pessoas livres, ok? Encerramos aí o 5º módulo, penúltimo aí da nossa aula, estamos fechando o nosso material, partiremos aí para a última, no 6º módulo, fique com a gente, falta só mais um pouquinho, 100% aí do cronograma estamos alcançando, muito boa sorte, estudem aí o nosso material, vocês vão ter êxito aí na vida de vocês. Tenham fé, perseverança, que isso que importa. Ok? Material tá dado. Partimos para a próxima, então. Um beijo grande. Valeu, tchau, tchau.